Queridos, privilégio estar aqui nessa noite. Yuri Breder, para quem não me conhece, estou acostumado já a me apresentar na hora de começar os vídeos da Escola do Discípulo, toda hora quase que sai. Se você ainda não é membro do canal, inscreva-se aqui, deixe seu curtido. Mas eu estou feliz de trazer a palavra aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos 17, versículos 16 a 34. Nós vamos ler esse texto em duas partes. Primeiro nós vamos ler até o versículo 21 e depois vamos ler do 22 em diante, mas fica tranquilo que eu aviso. E nessa noite nós vamos falar sobre, ainda dentro da nossa série de evangelização discipuladora, vamos falar sobre pregando Jesus em um mundo idólatra. Eu pensei bastante sobre esse título, para ele não ficar tacanha, né? Pensei em outras variações, testemunhando Jesus, a nossa cultura poderia ser uma das opções, ou posicionando-se como um cristão publicamente. A verdade é que nós vamos aprender através do exemplo do apóstolo Paulo a importância, a necessidade de nós como discípulos de Jesus, entendendo que Deus é Deus sobre todas as coisas e não apenas sobre esse espaço religioso, mas Ele é Deus sobre o mundo todo é a esfera, é o teatro da ação de Deus. Então nós também nos posicionamos, não da porta para dentro, mas da porta para fora, como seus discípulos. Paulo faz isso nesse evento sobre o qual nós leremos, Atos 17, 16 a 34. E nós vamos aprender com Paulo, vamos observar o que ele fez, vamos observar algumas atitudes dele, e para que então ele sirva de referência para nós. E a gente vai ver onde Paulo foi, o que Paulo sentiu, o que Paulo viu e o que Paulo fez. Esses são os verbos destacados no versículo 16 e 17 que vão delinear toda a nossa reflexão. Onde Paulo foi, o que é que Paulo sentiu nesse lugar, o que é que Paulo viu nesse lugar, e então o que ele fez. Vamos ler então o texto bíblico? Atos 17, versículo 16 diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Um pouquinho de contexto. A cidade de Atenas, na Grécia, era, naquela época, um dos centros filosóficos, intelectuais e culturais do mundo antigo. Até alguns séculos antes, Atenas era o centro do mundo. Aí, aqui nessa época, já tinha caído um pouquinho da sua posição, desde que o Império Romano tomou toda aquela região e estabeleceu Roma como a capital do seu império. Mas Atenas ainda representava um lugar muito importante, um centro intelectual, um centro de produção artística, filosófica, enfim. Paulo estava nesse lugar cosmopolita. Paulo estava assim no centro da Avenida Paulista, digamos assim, né? Se a gente fosse olhar para dentro da nossa cultura. Paulo estava nesse lugar público, nesse lugar onde muitas pessoas diferentes estavam falando das suas ideias, estavam pregando as suas verdades. E ali então o texto diz para nós que Paulo chegou nesse lugar e ele ficou profundamente mexido, consternado, indignado por causa da idolatria que havia ali.
E havia muitos ídolos. A gente viu uma palavra que é chamada Areópago. Areópago era um lugar destinado à adoração do deus Áries, que era o deus da guerra. Mas tinha também o templo da deusa Atena, que a cidade leva o nome dela, não é verdade? Então havia muita idolatria naquela época, muitas correntes filosóficas, a gente vê duas aqui também no texto, mas o que nós vamos falar sobre nessa noite, e a importância desse texto para nós, é que quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa fé, ela é algo pessoal, é algo interior. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo para crer em Jesus, e então cremos. Mas dizer que a nossa fé é interior, não quer dizer que a nossa fé é oculta. Não, a fé em Jesus é interior, mas ela não é oculta, porque Jesus transforma tanto a sua vida privada, quanto o seu comportamento público. E a gente vai ver isso no apóstolo Paulo. Ele creu em Jesus, mas aquela verdade, que era verdade para ele, não era uma verdade circunscrita apenas à experiência do apóstolo Paulo, mas ele entendia que era verdade para todos os homens, e que se Deus é Deus, criador de todas as coisas e de todos os lugares, então essa verdade, que era tão conhecida por Paulo intimamente, deveria ser exposta também publicamente. Consegue entender até aqui? Então estou dando um contexto. Paulo não tinha ido para essa viagem para pregar, não estava no itinerário dele missionário da segunda viagem. Ele estava ali apenas de passagem, esperando os seus amigos chegarem até Atenas para eles seguirem para Corinto. Mas enquanto ele estava naquela cidade, ele ficou consternado, porque a gente não é missionário só em viagem missionária, a gente é missionário o tempo todo, onde a gente estiver. E foi isso que aconteceu com Paulo. E aí a primeira coisa que a gente vê é para onde Paulo foi. Para onde Paulo foi. Paulo foi para 2 lugares, conforme a gente lê nos versículos 16 e 17. Em primeiro lugar, ele foi para a sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se encontravam para a leitura da Torá, daquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, e celebravam a sua fé no Deus de Israel. Aquele era um lugar da fé. Paulo vai para o lugar da fé, para o lugar privado, mas ele não vai só para lá, e ele não vai só falar para essas pessoas que tinham uma cosmovisão religiosa próxima dele. Ele tinha que ir até aquele lugar, ele tinha que falar às pessoas religiosas, mas ele não vai só para a sinagoga, ele vai para o pátio público, a praça pública. Eu não sei qual a sua tradução. Aqui eu tenho praça principal na NVI, mas praça principal não traduz bem o que era aquele lugar. Esse lugar chamava-se Ágora. Ágora. E Ágora era um mercado, mas mercado não é também o que a gente entende como mercado. Imagina um lugar onde não tem tecnologia da informação, você não acessa as últimas notícias pela internet, não tem jornal, não tem boletim impresso. Então, existe um lugar onde as pessoas se encontravam e ali elas faziam negócios. Então, tinha homens de negócio fazendo transações financeiras. Ali comprava-se, vendia-se utensílios. Ali os artistas apresentavam seus espetáculos na Ágora de Atenas, tinha um grande teatro dedicado à dança. Não é? Então os artistas estavam ali fazendo a sua arte, havia espaços específicos onde os oradores se levantavam e faziam seus discursos filosóficos, religiosos. Ali as pessoas estavam sabendo das últimas notícias, ouvindo os arautos, né, sobre os editos do rei, ou os editos do imperador. Então ali aquele lugar era cheio de gente de toda espécie, de todo tipo, de toda religião, era o centro do mundo. E Paulo vai para este lugar. É interessante, porque Paulo vai para o centro cultural da sua época, e ele vai para apresentar Jesus ali. Por que que isso é interessante para nós? Porque hoje a gente ouve muito sobre a privacidade da fé. Que a religião é para esse espaço aqui. É para a igreja, para o templo. Então, domingo, sábado, sei lá, quando vocês se reúnem, vocês falam de Deus. Mas da porta para fora,
nós não podemos falar sobre Deus. Da porta para fora, o mundo secular diz que esse discurso religioso não é bem-vindo. Então, o discurso religioso fica bastante privatizado. Então, nós podemos falar algumas coisas, mas não podemos falar sobre tudo ou em todos os lugares. E isso, na verdade, é um sinal de que nós estamos vivendo um tempo muito curioso. Eu lembro quando eu estava no seminário e eu estava discutindo com meu professor e eu me achando assim, sabido, né? E eu falei, professor, porque nessa nossa cultura, a nossa cultura é o relativismo, né? É uma cultura muito relativista. Aí ele falou, não, nós não estamos no relativismo, nós vivemos no paganismo. Eu falei, caramba, como assim no paganismo? Porque a gente pensa em paganismo, a gente pensa nisso aqui, né? Essa coisa arcaica, antiga. Ele falou, não, nós vivemos no paganismo. E ele está correto. Porque quando a gente pensa que a nossa fé só serve para esse espaço, e que esse espaço é um lugar de adoração à nossa divindade, mas existe um outro espaço dedicado a uma outra divindade, um outro espaço dedicado a outra divindade, e a gente não fala nada sobre eles, eles não falam nada sobre nós, nós estamos muito parecidos com a sociedade ateniense, que tinha os seus templos, que tinha os seus ídolos, tinham os seus discursos, mas as suas divindades eram territoriais, pequenas, diferentes. Então, aquela pessoa que adorava a Atena, ela não vai para Éfeso falar contra a Diana dos Efésios. Deixa a Diana dos Efésios lá, o pessoal adora a Diana dos Efésios lá, a gente adora a Atena aqui. E ali tem, se você não quiser nenhuma dessas, tem Afrodite lá em Corinto. Tem Áries aqui em Atenas. Então, cada um no seu quadrado. Isso é paganismo. E nós, cristãos, vamos aceitando um pouco desse tipo de comportamento, porque sem querer assumimos que o nosso Deus não passa de uma divindade tribal, ou de uma divindade que só serve para o povo cristão religioso evangélico. E esquecemos que o nosso Deus é criador de todas as coisas, dos céus e da terra, de tudo que neles há. E uma vez que Deus é criador de todas as coisas, Ele não deve ser só proclamado aqui, mas em todos os lugares, porque a praça pública é tão santa quanto esse palco. Amém? Isso é lógica. Se o nosso Deus é Deus sobre tudo, todo espaço é espaço de adoração a Ele. Todo espaço é espaço de testemunho do Evangelho. Então Paulo se coloca no centro cultural do seu mundo. A Ágora de Atenas era uma das 3 principais daquela época. Então você tinha uma Ágora em Roma, uma em Alexandria no Egito e essa de Atenas. E lá ele começa então a perceber algumas coisas, mas ele se coloca nesse lugar. O nosso Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele não é só Deus nos templos, mas Ele é Deus também nos mercados. Ele é Deus e a sua verdade deve reinar também no mundo dos negócios. Ele é Deus e a sua verdade também deve reinar no mundo das artes, no mundo do entretenimento. O nosso Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, e os seus juízos e os seus princípios são retos para a vida, para toda a vida, em todos os lugares. É parte de tudo. Agora, eu sei que você vai dizer, que foi o que eu pensei também. Paulo se coloca nesse lugar, ele começa a falar e pregar, e poxa, Paulo manjava muito, né? Ele começa a citar os poetas que os atenienses gostavam, assim, mais ou menos tipo assim, como se você vai pregar no mercado público, lá no interior do Ceará, e você começa a citar os antigos poetas cearenses para os caras, poxa, ele conhece a nossa cultura. Paulo era muito conhecedor, então ele se coloca muito bem nesse espaço. Aí a gente fala assim, beleza, como é que eu faço isso? Você está dizendo que eu tenho que ir agora nesses lugares e eu começar a falar? Eu não tenho, acho que eu não tenho essa capacidade. E deixa eu já acabar com uma falsa expectativa que você pode gerar no teu coração. Hoje, nós não vamos apresentar um step by step, um passo a passo, um faça isso, depois faça isso, depois faça isso, uma receitinha de bolo, porque a Bíblia não nos apresenta isso. A gente é doido para resolver os problemas, e sempre que a gente quer resolver um problema, que é uma resposta fácil, a Bíblia nos ensina, não a resposta, mas que tipo de pessoa eu devo ser para alcançar uma vida reta e responder essa pergunta.
Você fala, tá, mas eu preciso disso amanhã, eu preciso de uma resposta. Com quem eu vou me casar? Se eu devo aceitar essa proposta de emprego ou não? Se eu devo me mudar ou não? Se eu preciso fazer aquilo ou outro? E a Bíblia não vai te dar respostas fáceis. Ela vai dizer o tipo de pessoa que você tem que ser. Isso vai envolver tempo, oração, vai envolver as disciplinas espirituais. E talvez você não tenha resposta amanhã, mas se você não começar a se preparar hoje, ano que vem você vai estar ruim ainda. Entendeu? Então, Paulo nos apresenta, através do seu exemplo, que tipo de pessoa você tem que ser para ser fiel no seu testemunho público, no mundo idólatra. A primeira característica é se colocar na cultura, de uma maneira respeitosa. Você vê que Paulo, vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas você vê que Paulo ele se coloca nesse lugar e ele não chega dando chicotada em todo mundo. Ele não chega desrespeitando a fé das pessoas, porque quando eu digo que a nossa fé em Deus é para todos os espaços, alguém já levanta a bandeira vermelha e fala assim, intolerância religiosa, tire o seu rosário do meu ovário, não é verdade? Intolerância religiosa, não pode. Não estou dizendo isso. Paulo, ele começa a dialogar, respeitosamente, usando como pano de fundo as próprias ideias das pessoas. E ele não faz isso um dia, o texto diz que ele fica vários dias. E o povo gostou de Paulo, tanto que convidam Paulo para falar no Areópago. Ou seja, ainda que Paulo estivesse se posicionando por uma verdade universal num espaço de pluralidade, ele fez isso de tal forma que ele ganhou o respeito das pessoas que o ouviam. E isso é muito difícil hoje em dia, não é? Porque quando você conhece um crente que geralmente se posiciona sobre aquilo que está acontecendo na cultura, 90% das vezes o cara é um mala, o cara é um chato, o cara é o que o mundo chama de fundamentalista. Mas na minha visão, e até o Tim Keller fala sobre isso, ele não é fundamentalista o bastante. Porque se ele fosse fundamentalista o bastante, se ele amasse os fundamentos do Evangelho, ele seria amoroso. Então esses caras aí, eles não são fundamentalistas o bastante. Para nós nos posicionarmos publicamente, nós precisamos disso. E é isso que Paulo nos mostra em primeiro lugar. Ele se posiciona nesse lugar. Uma história que ilustra essa mudança que acontece no nosso coração, mas que tem efeito público, é a história de Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? 2 Reis capítulo 5. Essa história é fantástica. E ela ajuda muito bem a gente entender como que a nossa decisão pessoal de crer em Jesus não fica circunscrita só à nossa alma, mas ela aparece para o mundo de alguma forma. O Mateus vai fazer isso de uma forma, o Felipe vai fazer isso de outra forma, o Robson vai fazer de outra forma, eu vou fazer de outra forma. Por isso que não existe receitinha. Existe princípio, e aí a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser bíblico, a gente precisa refletir. Eu acho o máximo, né, quando as pessoas falam assim, esses crentes têm respostinha fácil para tudo, tudo é respostinha fácil. O quê? O cristianismo não tem resposta fácil não, meu irmão. Resposta fácil é, tudo é verdade. Se você deseja, você pode ser. Isso para mim é fácil, isso não exige inteligência nenhuma, inovação nenhuma. Mas olha só o que acontece com Naamã. Naamã, ele era primeiro-ministro do rei da Síria. E ele tem lepra. A serva que trabalhava na casa dele fala assim, vai para Israel falar com o profeta, porque tem um profeta de Deus lá e ele pode orar por você. E então Naamã vai lá e é curado. Ele é curado, ele tem um encontro com Deus. Então ele passa a ter fé no Deus de Israel. E agora o que ele vai fazer? Ele tem que voltar para a Síria. E na Assíria eles cultuavam um deus nacional, o deus da Assíria, Rimon, que parece com He-Man, foi assim que eu não esqueci o nome dele. O deus Rimon. E ele, como primeiro-ministro, sabe qual que era a tarefa dele? Quando o rei ia prestar sacrifício e adoração a Rimon, o primeiro-ministro Naamã tinha que dar o braço para o rei se apoiar no braço dele, e quando o rei se ajoelhasse diante de Rimon, então Naamã tinha que se ajoelhar também. Aí Naamã fica assim, agora, como é que eu faço isso? Agora eu creio em Deus, eu não posso me prostrar diante de outra divindade. Então ele vai falar assim,
quer saber, profeta, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu não volto mais para a Síria, não. Porque como que eu vou adorar? Eu não posso. Então eu vou me abster da cultura, eu vou fugir da cultura. Eu não vou me inserir mais naquele espaço público de outros deuses, nossa, me fugiu a palavra aqui. Enfim, de politeísmo. Eu vou ficar aqui agora. Não é isso que ele faz. Mas ele também não volta para lá totalmente de boa. Fala, Deus me curou, agora eu volto para lá, vou sacrificar para Rimon. Também não tem problema, porque todos os deuses são iguais, né? Na verdade, não. Ele não faz nem uma coisa nem outra. O que ele faz? Ele diz o seguinte. Eu não sei se eu coloquei aqui no slide. Mas em 2 Reis, capítulo 5, nós lemos assim. Naamã diz ao profeta: já que tu não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Olha como é que Naamã resolveu esse problema. Ele não abandonou a sua fé. Ele não deixou a sua fé simplesmente oculta e voltou a se engajar no mundo completamente como ele fazia antes. Não, ele leva a terra de Israel, e aí quando ele vai se ajoelhar no templo, ele coloca a terra no lugar onde ele vai se ajoelhar, para que todos vejam que quando ele se ajoelhar no templo de Rimon, na verdade ele está se prostrando diante do Deus de Israel. E essa terra é um testemunho da sua cura, é um testemunho da sua transformação, e é um testemunho para que os outros vejam que ele é um homem diferente. Então ele não se prostra mais, mas ele não abandona o seu ofício. Ele volta para o seu lugar de trabalho, mas ele não trabalha mais como antes. Assim é conosco, nós nos encontramos com Jesus, o Senhor Jesus transforma o nosso coração e nos envia de volta para essa arena pública, mas quando nós nos colocamos lá, nós não fazemos da nossa fé algo privado, e nem abandonamos o nosso Deus, nós fazemos aquilo que temos que fazer, mas de modo diferente, que glorifique a Deus. Então o artista continua fazendo arte, mas faz diferente. Continua fazendo arte, parece que ele faz coisa errada, né? Ele continua produzindo a sua arte, mas ele faz de modo diferente. E assim o advogado, e assim o músico, e assim o médico, e assim todas as outras pessoas. Então, essa foi a resposta que Naamã encontrou. Vou levar uma terra e vou resolver essa questão. E aí eu posso cumprir o meu ofício sem desrespeitar a minha fé. Mas eu e você vamos ter que orar e buscar a Deus para saber como que vai ser a nossa resposta. Quando eu estava na faculdade, eu tive um pouco dessa crise. Porque eu já tinha tido uma experiência transformadora com Jesus e eu queria testemunhar na faculdade. E aí eu lembro que eu levava o violão para tocar uma das 2 músicas que eu sei tocar. E só os crentes iam, né? Crente adora crente, é um negócio, a gente se gruda. E só o pessoal ficava lá e tudo, e poxa, eu não conseguia testemunhar para ninguém. Aí eu lembro, eu tinha um telefoninho que era o primeiro que tirava foto, as fotos ruins pra caramba. E aí eu bati uma foto da lista de chamada, que tinha o nome de todos os meus amigos, bati a foto. E eu, no meu tempo com Deus em casa, eu comecei a orar nome por nome. Falei, Deus, me dá o coração desses caras, Senhor Jesus. Tinha gente que eu nem sabia quem era, o povo faltava aula, né? Mas eu orava, Senhor, me dá graça, eu quero alcançar essas pessoas, e Deus ia dando graça. Eu lembro que tinha uma menina que sentava do meu lado, que eu sempre falava assim, Etienne, posso falar o nome dela, que ela me permitiu. Falei, Etienne, hoje tem culto lá na igreja, vamos lá. Ela, que culto, só zombava. Aí teve um dia que eu saí para o intervalo, eu estava com fone de ouvido, a blusa serviu bem agora. Eu estava com fone de ouvido assim, né? Aí saí para o intervalo e eu estava sem tempo para orar, e coloquei o fonezinho lá e fiquei de boa. Isso que vai virar meme, o Joey está aí, né? Vai virar figurinha. Aí, estou lá ouvindo adoração, quietinho na minha. Essa menina vem, chega do meu lado, tira um fone e coloca no ouvido dela. E fica ali do meu lado. Na hora que eu olho, ela está chorando. E eu falei, agora o que eu faço? Ela falou assim, você pode me chamar para ir para a igreja? Eu falei, claro.
Cara, não era como eu esperava que fosse, mas eu tive que arrumar um jeito de me posicionar publicamente, de modo que eu não fosse desrespeitoso com ninguém, mas que todo mundo soubesse aquilo que eu cria e eu pudesse testemunhar da vida que eu tenho. Aí eu pensei assim, os meninos não me chamavam para festa, lógico, né? Que as festas eram, vocês sabem. E aí eu falava, cara, não dá para ir nas festas, só que aí eu não consigo fazer amizade com os meninos. E tinha festa todo dia. Aí eu orei, pedi para Deus uma estratégia. E Deus me deu uma estratégia. Eu falei assim, eu vou nas festas, mas não em todas as festas. Eu só vou quando for festa de aniversário de alguém. Porque daí eu vou para honrar a pessoa. Aí eu vou chegar bem cedo, na hora que começa a festa, que o pessoal está começando a beber ainda, o negócio ainda está tranquilo. Ninguém está dançando em cima da mesa ainda. E aí eu vou chegar lá e eu vou ficar tipo só uma meia hora, uns 40 minutos. E eu vou chamar a atenção de todo mundo. Olha, gente, eu vim aqui, a gente vai orar pelo fulano e vamos agradecer a Deus pela vida dele. E o pessoal adorava. Vamos orar, levanta a mão. E eu virei o orador oficial dos aniversários da faculdade, entendeu? E aí eu sempre levava uma ou duas pessoas do meu pequeno grupo para irem comigo, por causa de testemunho, para não dizerem que eu estava indo em qualquer lugar, eu tinha que ter duas pessoas comigo ali, até para me ajudar, né, se um dia eu estivesse mais fraco, assim. E sempre iam os dois comigo, a gente não pagava entrada porque ninguém bebia. E aí, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar o coração desses meninos. E um deles, um dia, fez uma festa e convidou os meninos, no mesma noite da festa dele tinha um show de sertanejo, sei lá. E ele pagou uma nota na festa dele para todo mundo, open bar, o negócio ia ser assim, ele convidou todo mundo. Sabe quem foi? Eu e os 2 meninos do meu PGM, porque as outras pessoas da sala estavam tudo no show. E aí ele falou assim para mim, cara, vocês nem veem nessas coisas, né? Vocês estão aqui só por minha causa, agora dá para ver quem realmente se importa comigo. Cara, talvez essa minha estratégia não funcione para você, mas Deus vai te dar a sua. O importante é você entender que você precisa se posicionar no espaço público, na cultura, onde Deus te colocou, de maneira verdadeira, para engajar com ela. E não existe resposta fácil. A estratégia de Paulo foi começar a discursar. Nós vimos onde Paulo foi. Mas que tipo de pessoa nós temos que ser? Não só pessoas que vão e engajam-se culturalmente, mas precisamos sentir o que Paulo sentiu. Sentir o que Paulo sentiu. Deixa eu achar meu slide. O que Paulo sentiu? Vamos ler o primeiro versículo, versículo 16 e o versículo 17. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Essa indignação profunda de Paulo, a palavra grega, ela não fala muito para nós sobre a natureza desse sentimento. A palavra paróxis é como a pessoa tendo quase que uma convulsão, né? A pessoa realmente mexida por dentro. Mas no Antigo Testamento grego, essa mesma palavra é utilizada para traduzir o sentimento de Deus quando o povo se entregava à idolatria. E quando Deus dizia através dos seus profetas, eles se entregaram a outros deuses e provocaram minha ira. Porque eu sou um Deus zeloso, eu tenho ciúmes do meu povo. É a mesma palavra que o Antigo Testamento grego traduz. Então a gente vê que é uma indignação profunda, é um misto de... E quando a gente fala de ciúme, né, que Deus tem ciúme, não é o ciúme mesquinho, não é o ciúme opressor, é aquele sentimento de que você ama muito alguém e você está vendo essa pessoa se perdendo, essa pessoa se entregando àquilo que não deve, você fala, cara, não é possível que essa pessoa está fazendo isso, eu não quero que ela se perca, eu não quero que ela se machuque. Então não é um ciúme possessivo, muito pelo contrário, é amor e cuidado para que essa pessoa não se perca. Afinal de contas, Deus não precisa de nós, Ele escolhe nos amar. Este ciúme de Deus não é porque Ele não poderia criar outro povo para si, Ele poderia, mas Ele escolhe nos amar e vai conosco até o fim. É este sentimento que estava no coração de Paulo. Isso é tão importante que se a gente entrar nessa arena pública sem esse tipo de sentimento, nós seremos ineficazes.
Nós precisamos amar as pessoas a ponto de que a vida que muitas delas vivem distantes do Senhor cause em nós indignação, cause em nós um sentimento de eu não posso ficar parado, eu não posso ver essas pessoas se perdendo, eu preciso fazer alguma coisa, algo tem que acontecer, Senhor me usa, me coloca no caminho dessas pessoas, abre os olhos delas. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos falar como Paulo falou, e não conseguimos ir aonde Paulo foi, porque nós não sentimos o que Paulo sentiu. A gente vê o mundo se perdendo e fala assim, cada um com a sua divindade, não é verdade? Cada um com a sua divindade, está tudo bem, é tudo equivalente, e vai ficar tudo jóia. Não, existe uma verdade, essas pessoas sem Cristo Jesus, elas não estão vivendo a vida que o próprio Deus sonhou para elas. Estão vivendo fragmentadas, estão vivendo escravas de si mesmas e de outros ídolos. E isso deve causar em nós profunda indignação. Eu escrevi aqui que, pode passar o slide? O oposto do amor não é ódio, mas indiferença. Quando nós olhamos para o mundo com indiferença, isso prova a nossa falta de amor. Nós não precisamos odiar o mundo, basta que a gente não faça nada por eles. Isso prova o quão distante nós estamos desse sentimento que havia no coração de Paulo e que era o sentimento que havia no coração de Deus. Como fica o seu coração quando você olha para os nossos artefatos culturais, sejam séries, filmes ou o lugar onde a gente vive mesmo, e você vê pessoas se perdendo, você já está achando tudo de boa, tranquilo, cada um no seu quadrado, ou você está dizendo, Senhor Jesus, o Senhor me encontrou, o Senhor trouxe tanto significado na minha vida, o Senhor ama essas pessoas, eu quero encontrá-las. Eu fui já contei a história aqui uma vez, eu acho. Uma vez um líder de pequeno grupo me chamou para visitar uma moça. E ele falou assim, pastor, essa moça realmente precisa de oração. E eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí nós chegamos lá e começamos a conversar com essa moça. E ela contou da vida dela. E eu nunca vi, num testemunho pessoal, uma pessoa que tantas vezes relatou que fazia obras de feitiçaria. Então eu queria que o meu namorado voltasse, aí eu fiz um trabalho lá com uma pessoa, aí a outra pessoa que queria ficar com ele fez um outro trabalho mais forte, aí eu fiz um outro trabalho, aí eu fiz um retrabalho, aí o T-trabalho, né? E ficava assim, e ela começou a ser opressa por espíritos malignos, a ponto de que quando a gente foi orar, ela ficou possessa por espíritos malignos. E o menino lá, o líder de PGM, com o olho desse tamanho, tipo, nunca vi isso. E a gente orando lá para ela ser liberta. Estava cativa. E aí, no final da visita, ela falou, então, eu não sei porque que eu sinto essas coisas, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita espiritualidade. Eu falei, quer ver, vem cá. Ela me levou na sala da casa, na sala mais interior, né? E ali tinha todo tipo de ídolo, de imagem, de altar, de trabalho, de tudo que você possa imaginar, de todas, acho que a pessoa mais pluralista do mundo é ela, entendeu? Que para cada santo no mundo tinha uma vela lá. E eu olhei aquilo, cara, falei, uau, falei, meu Deus, cara, o que o diabo está fazendo com essa moça? E eu estou aqui pregando o evangelho, falando de Jesus, oramos para ela ser liberta, mas cara, ela está presa. Quando Paulo olha para Atenas e o texto diz que a cidade estava cheia de ídolos, a tradução, uma outra opção de tradução é a cidade estava esmagada pelos ídolos. Porque a idolatria esmaga as pessoas. E era assim que aquela mulher estava. E eu saí de lá com esse sentimento do coração, dizendo, Deus, ela é uma filha tua. Eu fui chorando para casa, falei, ela é uma filha tua, Senhor, o Senhor a fez, ela é tua imagem e semelhança, ela está opressa por esses ídolos, Senhor, que a mensagem que a gente pregou hoje ali na casa dela, faça sentido no coração, que ela se volte de todos esses ídolos, se volte para o Senhor. Nós precisamos ter esse sentimento que Paulo teve. Se não temos, precisamos pedi-lo a Deus, porque sem Ele, nosso testemunho é inútil. O que nós vemos é que o que Paulo sentiu pode passar.
esse sentimento, a atitude de Paulo mostra o equilíbrio entre a indignação com o pecado e a compaixão pelas pessoas. Ele fala aos atenienses com respeito, dialoga com elas, mas também as chama ao arrependimento. A cruz é o símbolo máximo desse Deus, que é tão santo, tão verdadeiro e tão justo, que precisa punir o pecado. Mas Ele é tão amoroso, que para nos livrar, Ele pune o pecado no corpo do seu Filho. Quando Paulo chega em Corinto e ele fala assim: eu nada fiz saber entre vocês, senão Cristo e esse crucificado, é porque para Paulo a cruz era o centro, o equilíbrio da indignação com o pecado, mas o amor com as pessoas. Se você só ficar indignado com o pecado, indignado com a cultura, indignado com o que estão fazendo, indignado com o partido político, você vai faltar amor. E as pessoas não vão querer te ouvir, e as pessoas vão te taxar como um preconceituoso, porque você não está sendo verdadeiro com a mensagem do Evangelho. E se você for uma pessoa que também não fala nada contra o pecado, não, fica tudo bem, porque Deus é amor e vai ficar tudo bem. Vai chegar o dia, e Paulo vai falar isso no final do discurso dele, em que nós teremos que prestar contas a Deus. E aí, eu que não te falei a verdade, quando você se encontrar com o Senhor para prestar contas, você vai olhar para mim e falar assim: pô, essa parte você não me falou, que eu tinha que me arrepender, né? A cruz é o símbolo, é o equilíbrio, a integração entre a verdade de Deus e o amor de Deus, entre a sua justiça e a sua compaixão. E Paulo, quando ele dialoga respeitosamente e é convidado para falar mais vezes, isso mostra para nós a compaixão que ele tinha, a ponto de não chegar assim: seus atenienses idólatras, vai todo mundo para o inferno. Não, nós precisamos sentir o que Deus sente. Em terceiro lugar, estamos acabando. O que é que Paulo viu? Pode passar. Paulo viu ídolos por toda parte. Essa é Atena, né? Eu ia colocar do Cavaleiros do Zodíaco aqui, mas ia ser muito... Vai que minha mãe vê, né? Mas não deixava assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu assistia na casa do vizinho. Ô, pecador. Mas ele viu ídolos por toda parte. Interessante uma coisa. A palavra que Lucas usa para dizer que Paulo viu ídolos por toda parte, não é a palavra blefos, ou a palavra de ver, enxergou, ele viu, porque lógico, todo mundo vê ídolos por toda parte. Está lá Atena, a deus, Afrodite, a deusa da fertilidade, Ares, o deus da guerra, Diana, a deusa dos Efésios, Baco, o deus das atléticas, né? É lógico que você vê essas coisas, é fácil você ver. Alguns de vocês demoraram, não pegaram. Mas a palavra que Paulo usa, que Lucas usa, é a palavra teorel, de onde a gente tira a palavra teorizar. Ele não só viu que tinha imagens, mas ele percebeu que havia idolatria para além das imagens. Ele teorizou, refletiu sobre essa cultura e viu que havia ídolos por toda parte. Esse é o tipo de olhar que nós precisamos ter. Porque às vezes a gente está andando aí, circulando pela vida, e porque a gente não vê uma escultura de gesso, a gente acha que não vê ídolos. Mas se nós teorizarmos, se nós refletirmos com sabedoria, nós veremos que atrás de cada problema moral, e atrás de cada problema social, de cada problema do indivíduo, existe um ídolo. Existe um ídolo atrás dos problemas com dinheiro, existe um ídolo atrás de problemas com pornografia, existem ídolos atrás de pessoas que querem exaltação pessoal, existem ídolos atrás de tudo. E uma vez que Cristo não está reinando, outra coisa vai reinar. E os ídolos são péssimos. Porque um ídolo, se você falhar com ele, ele jamais te perdoará. E se você for fiel a ele, ele jamais te dará aquilo que você precisa. Quando nós olhamos para a nossa cultura, nós precisamos ter um olhar diferente. E perceber, talvez até na nossa própria vida, que existem ídolos que estão escondidos ali e que precisam ser confrontados. E Paulo faz isso, ele confronta os ídolos. Queridos, não vamos abdicar da nossa função profética de denunciar ídolos, porque se nós não fizermos isso, ninguém mais vai. Denunciar ídolos é nossa vocação profética, que só existe um Deus.
e que os outros são rivais. Isso parece muito extremo para as outras pessoas, mas olha só. As pessoas dizem, não, esse tipo de coisa causa divisão, causa xenofobia, causa guerras, esse negócio e tal. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa se encontra com Deus... Pega o caso de Naamã. Cadê o Naamã? Pô, justo hoje que ele ia exemplificar Naamã aqui. Pega Naamã, por exemplo. Naamã servia ao deus Rimon, que era o deus da Síria, era o deus nacional do seu país. Então, quando Naamã prestava culto a Rimon, ele estava prestando adoração ao seu país. E ao prestar adoração ao seu país, e ver o seu país como um país mais importante do que os outros, ou que está acima dos outros, a sua cultura mais valiosa do que as outras, aí sim ele se torna sanguinário, ele se torna bélico, ele se torna alguém sedento por guerras. Mas quando esse Naamã entende que ele foi salvo pelo Deus de Israel, e que o Deus de Israel é o Deus de todos os povos, então por que eu vou fazer guerra com os outros? São meus irmãos criados à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho nos torna menos racistas, menos xenófobos, tira toda a nossa razão de agir dessa forma. Quando Martin Luther King chamava as pessoas nas ruas para lutar contra a injustiça racial, ele não falava assim, olha pessoal, vocês precisam de menos evangelho, vocês precisam de menos cristianismo, porque o cristianismo está fazendo tudo isso aí. Não, pelo contrário. Eles falam, vocês precisam de mais cristianismo, vocês precisam de mais Bíblia, porque a falta de Bíblia é que está gerando isso aí. Então, nós não podemos abdicar dessa nossa função de denunciar ídolos, porque vamos recebendo a ideia de que se a gente fizer isso, a gente está se tornando intolerante. Muito pelo contrário, ao denunciar os ídolos, nós estamos tirando essas pessoas que estão sendo esmagadas por eles, para que elas sejam verdadeiramente libertas por Jesus. Amém? É isso que Paulo viu. Será que nós temos visto os ídolos da nossa cultura? Será que nós temos confrontado os ídolos da nossa cultura? Por último lugar, pode passar. O que Paulo fez? Tinha um texto antes, não tinha? O coração humano toma coisas boas como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração as endeusa como o centro de nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado, segurança, proteção e realização se as alcançarmos. Você quer saber se você tem um ídolo? Pense se tem alguma coisa na sua vida que se você perder, você perde o sentido da vida e você quer morrer. Tem alguma coisa na sua vida que você fala assim, não, se eu perder isso, seja meu filho, marido, seja meu emprego, seja meu status, seja meu dinheiro, se eu perder tudo que eu tenho, ou essa coisa em particular, aí eu não preciso mais viver, eu perco o sentido da vida, perco o meu significado. Eis um ídolo. Eis um ídolo. Isso é o que Tim Keller fala para nós. Mas por último lugar, o que Paulo faz? O que Paulo fez? Ele pregou sobre Jesus e a ressurreição. Paulo vai no centro, no centro gravitacional que deforma o espaço da fé cristã. Ressurreição. Porque o evangelho sem a mensagem da ressurreição é ladainha. Sem a ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. É um outro sistema filosófico, estratosférico, folclórico. Não. A nossa fé é a única que se apoia na história e que diz, este homem viveu no século I, padeceu sob Pôncio Pilatos, essas coisas que aconteceram foram nítidas a muitas pessoas, todos viram que isso aconteceu. A nossa fé tem respaldo. Então quando Paulo vai pregar o evangelho, ele não fica teorizando, ele não fica tentando apresentar o evangelho como uma ética superior, como fez a teologia liberal no final do século passado. Não, ele fala de ressurreição, e é da ressurreição que nós precisamos falar. Quando Paulo está, é muito legal isso lá em Atos, né? Quando Paulo está diante de Festo, e ele fala para Festo, olha, Jesus ressuscitou de dentre os mortos, Festo dá risada. Aí o que Paulo faz? Ele vira para Agripa, porque Agripa era judeu. Aí ele fala assim, fala para ele. E a Agripa, que ele sabia que aquelas coisas que Deus havia feito entre eles não tinham sido feitas num canto, mas tinham sido manifestas a mais de 500 pessoas.
Aí fala para ele, está achando engraçado a ressurreição? Você sabe, pode falar. Paulo prega sobre a ressurreição. E ele faz isso de duas formas. Em primeiro lugar, ele busca uma conexão com as pessoas que estavam ouvindo. Essa conexão, ele falou da cultura, ele falou dos poetas, falou dos pensadores. Mas ele usou essa conexão apenas para iniciar a conversa. E depois, ele apresentou o conflito. Tem gente para quem a gente vai pregar o evangelho, que a gente tenta ignorar que possa haver uma conexão com aquilo que a pessoa está vivendo. A gente já chega assim com a mensagem pronta, né? Opa, tudo bem? Jesus te ama, viu? Jesus morreu, te salvou, tá bom? Glória a Deus, hein? Não, Paulo se envolve, Paulo descobre aquilo que era importante para eles e dialoga sobre isso, seja o que for. Quando nós estamos nessa arena pública, existem muitos pontos de conexão, seja com quem for. Então é importante a gente não se esquivar daquilo que acontece no nosso tempo, a gente ler as notícias, a gente pensar, a gente estudar, a gente analisar os nossos artefatos culturais, porque tudo nos ajuda a pregar o evangelho. Mas não só buscar a conexão é necessária, mas também apresentar o conflito. E aí, quando você apresenta o conflito, no caso deles, Paulo falou assim, olha, eu vi que vocês têm aí, não vai dar tempo para a gente ler o texto, mas você pode ler em casa, eu vi que vocês têm aí um altar ao Deus desconhecido. Esse é o Deus de toda a terra. E ele se manifestou, ele viu seu filho, e ele viveu, morreu e ressuscitou. E Deus não vai levar os pecados cometidos na era da ignorância, deixamos os filósofos de ignorante, né? Ele não vai contar os pecados cometidos na ignorância, mas vai chegar um dia onde ele vai voltar e todo mundo vai prestar contas diante dele. Aí ele apresenta o conflito. Então a gente não deve só ficar na conexão e nunca apresentar o conflito, ou só apresentar o conflito e nunca fazer uma conexão amorosa. É assim que Paulo faz, e ele apresenta Jesus, e este ressurreto. E assim, quais são os resultados? O que acontece depois disso tudo? Eu não coloquei aí, tá? Na verdade no último versículo, no versículo 34. Ou melhor, no versículo 32 já diz assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram, a esse respeito o ouviremos outra vez. Cara, em cima do muro. E com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outras com eles. Quando a gente se posicionar nesse espaço público com o sentimento correto, discernindo os ídolos, buscando a conexão e apresentando o conflito, a mensagem do Senhor Jesus ressurreto, muitos zombarão. E está tudo bem. A gente precisa lidar com isso, tá? Que muitos vão zombar da nossa fé. Não abandone a sua fé porque alguns zombam dela. Esteja preparado para isso. A gente não está aqui pregando um evangelho que a gente vai sair daqui, como eu falei, eu não estou dando receitinha. A gente não vai sair daqui fazendo essas coisas cara, 100% das pessoas vão aceitar a mensagem. Cara, nem a Jesus receberam a mensagem dele, né, 100%. Alguns zombaram, outros ficaram em cima do muro. Eu acredito que ficaram refletindo. Quero te ouvir mais sobre isso. Eu acho que tem alguma coisa aí que é interessante. E outros vieram a crer. E essa comunidade pequena de Atenas cresceu, virou uma igreja muito forte, muito importante na história da igreja. E é assim que é o nosso trabalho, de nos colocarmos diante de um mundo idólatra, mas de maneira amorosa, de maneira comprometida com a verdade, sabendo que Deus é quem vai operar os resultados no coração do ser humano. Alguns vão zombar, outros vão ficar em cima do muro e outros crerão. Quanto a nós, nós pregaremos o evangelho do Deus vivo em todos os lugares. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós já estamos encerrando. Peço perdão, passei um pouquinho do tempo. Mas o meu desejo é que nessa noite você tenha sido desafiado pela robustez da sua fé,
pelo sentimento do coração de Deus, a testemunhar que você é salvo, a não se acovardar quando você estiver na sua escola, ou no seu trabalho, ou conversando com alguém e as pessoas perguntarem acerca da esperança que há em você. Responda com respeito, responda com amor, mas seja indignado o suficiente para chorar pela alma dessas pessoas e conduzi-las a Cristo. Faça isso com coragem, sem coragem será impossível. Faça isso com dependência de Deus, faça isso com muita oração, pedindo a estratégia correta, pedindo que Deus conduza você às pessoas e abra o coração delas para você. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai conseguir testemunhar, vai ser fiel, e com certeza pessoas, no mínimo, vão querer ouvir mais sobre essa fé que você tem. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo privilégio de falar da tua palavra, de refletir sobre essas coisas, de saber que o Senhor é Deus sobre tudo, e não existe espaço, nenhum centímetro quadrado da existência, que o Senhor Jesus Cristo não diga, é meu. É tudo do Senhor. O Senhor criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, não só aqui neste espaço em que nos reunimos para adorar, mas ali fora, na rua 13 de Maio, na Praça Ari Coelho, na Praça do Rádio, todos os lugares dessa cidade, no nosso estado, no Pantanal. O Senhor é Deus sobre tudo. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos diante da nossa cultura idólatra, a assumirmos a responsabilidade de entrarmos na cultura, irmos para esses lugares, não nos afastarmos, não ficamos com medo. Mas e se fizerem uma pergunta? E se eu não souber responder? Não, eu preciso ficar longe, eu vou manter a minha fé privada, eu vou manter a minha fé. Não, Senhor, não queremos isso. Queremos jovens, adolescentes, cristãos robustos nessa igreja, que possam dizer, sim, eu creio em Jesus Cristo, e apresentar a mensagem do Evangelho do Jesus ressurreto como a razão da sua esperança. Queremos olhar para as pessoas que estão se perdendo com amor o suficiente para respeitarmos, inclusive os seus enganos. Não vamos deixá-las morrerem nos seus enganos, mas vamos respeitá-las, porque se Deus não leva em conta os pecados cometidos na ignorância, nós também precisamos ser tolerantes e saber que essa pessoa ainda está no caminho, está no processo. Eu vou amar essa pessoa, eu vou investir nela, eu vou apresentar o Evangelho até que ela venha. Senhor, nós precisamos de uma igreja respeitosa, que fale com o mundo de maneira coerente, de maneira verdadeira, de maneira que o amor faça sentido, sem jamais abrir mão da santidade e da justiça do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazermos conexões verdadeiras com a nossa cultura, sem jamais deixarmos de apresentar o conflito, sem jamais apontarmos aquilo que é pecado, sem jamais deixarmos de discernir os ídolos, porque a nossa cultura é pagã, está cheia de ídolos que rivalizam com o Senhor. E quantas vezes os cristãos estão dizendo, não tem nada a ver, está tudo de boa, e nós estamos passando pano para ídolo. A gente passa pano para ídolo em tudo. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a vermos não com os olhos naturais, mas com olhos espirituais, os ídolos que nos cercam, e nos dá coragem para denunciarmos estes ídolos. Pai, tudo isso que aconteceu em Atenas, tudo isso que nós queremos que aconteça aqui em Campo Grande, é para a tua glória, não é para nós, é para que aquelas pessoas ali no último versículo possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Pai, nós estamos falando sobre evangelização durante esse mês. Dá-nos esse sentimento, essa indignação amorosa, que a gente perca o sono, que a gente perca a paz, enquanto as pessoas com quem nos conectamos na arena pública da vida não conhecerem o teu amor na cruz de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.